Nesse tutorial, nós vamos falar sobre as 5 principais técnicas que dominam o retoque profissional. Ou seja, você tem que dominar essas 5 técnicas. Veja bem, esse tutorial ele não vai ser um passo a passo de retoque do começo ao fim, e sim uma explanação sobre essas 5 técnicas. Preparado? Vem comigo! A primeira etapa de um retoque profissional começa justamente na revelação, no processamento do arquivo RAW. É aqui onde nós vamos reunir então as informações necessárias para termos um arquivo de imagem propriamente dito, ou seja, imagens formadas por pixels. No arquivo RAW nós temos apenas dados, ou seja, algoritmos que compõem uma imagem. E quando a gente faz o processamento, a gente abre o nosso programa de edição, no caso o Photoshop, e lá então é transformado, isso vai para lá como uma imagem formada por pixels. Então é muito importante que a gente saiba escolher quais são as informações mais relevantes para levar para lá. Nesse caso aqui, nós vamos fazer um processamento aumentando um pouco o alcance dinâmico para a edição, ou seja, eu vou criar uma imagem que ela é um pouco menos contrastada, mas onde eu tenho informações nas altas e baixas luzes, de forma que eu não perca nenhum tipo de detalhe. E fazer um máximo possível aqui no balanço de branco. Como essa imagem não foi feito um balanço de branco correto, eu vou fazer um ajuste mais na experimentação. Por exemplo, eu sei que lá no fundo eu tenho um fundo cinza, né? Eu vou experimentar ver o que acontece a partir do momento que eu clicar aqui. Ele realmente deixa a imagem com um tom mais próximo, né, do que nós tínhamos lá, mas ainda está um pouco fria demais, perdemos muitos tons aqui na pele. Eu não quero essa imagem tão fria. Isso aqui foi fotografado com uma luz, na realidade, era apenas a luz guia do flash, ou seja, não foi disparado o flash, foi colocado a modelo próximo à luz guia do flash. Então é uma luz um pouco mais quente, no entanto, ela acaba criando uma qualidade um pouco inferior aí por ela não ter muita potência. Então eu vou aumentar um pouquinho a temperatura apenas para que fique aqui ó, um tom um pouco mais agradável, né, na pele, fica um tom mais quente. Então nesse ponto, ok. O segundo, onde eu me refiro a aumentar o alcance dinâmico, é trazer um pouco mais de detalhes nas sombras. Então vamos shadows mesmo, já trago um pouco mais de detalhes ali. E nos highlights, ou seja, nas áreas de altas luzes, eu vou trazer um pouco mais de informação também. A imagem fica um pouco opaca, pode ver que ela acaba não tendo aquele contraste todo, mas isso é muito bom porque na edição a gente consegue fazer isso. Nesse caso, se eu quiser, eu ainda posso aumentar um pouquinho a exposição, a luminosidade da imagem. Eu particularmente prefiro estar utilizando as curvas, então eu vou subir um pouquinho a luz nas curvas, porque eu tenho um controle do quanto eu posso subir, aqui no caso estou subindo os meios tons, mas se eu quiser eu posso baixar um pouquinho na área dos altas luzes. E posso abrir mais um pouquinho na região aqui dos pretos, minimamente. Agora o que eu tenho aqui? Uma imagem bem apagadinha, bem com bastante informações nas altas luzes, nas sombras e bastante informações nas altas luzes também. Pode ver que então ela ficou uma imagem um pouco mais apagada, bem diferente do que nós tínhamos inicialmente. Lembrando que você pode muito bem deixar a imagem o mais próximo da sua edição final, com cores, tudo, por aqui. Mas isso vai muito de como você quer trabalhar na imagem. Se você já quer deixar as cores prontas e só fazer alguma limpezinha rápida lá, ok. Mas como eu costumo trabalhar mais extensivamente tratamento de pele, então o meu foco é deixar as cores para uma outra etapa. E a sequência agora para um bom retoque profissional é a gente trabalhar na parte de correção tonal, que não pode ser confundida com graduação tonal, onde a gente acaba dando um tom mais artístico para a foto. Aqui eu vou utilizar o Hue Saturation, e vou fazer alguns ajustezinhos localizando pontos que poderiam ser problemas. Eu vou pegar aqui e vou fazer esse ajuste rápido e vou definir pontos da imagem que poderiam ter problemas para serem resolvidos, que não precisam necessariamente fazer parte daquilo que é feito com clone e healing. Dessa forma, eu já consigo fazer alguns ajustes mais pontuais. Pode ver que essa mancha aqui, por exemplo, que eu tenho, ela já desapareceu. E nesse caso a imagem não tem tantos problemas, né? Mas existem outras imagens que têm muito mais que isso. E aí eu faço o ajuste mais pontual, utilizando uma máscara, e eu já consigo resolver esse problema que eu identifiquei logo de início. Agora que concluímos essa parte de correção, que foi muito pouco, já que a imagem não tinha muitos problemas, isso tem muito a ver também com a forma como foi processado o arquivo RAW. Algumas manchas, alguns problemas poderiam ter sido evidenciados se a gente tivesse trabalhado numa imagem mais em função de contraste, deixado ela mais contrastada, com mais
mais tons mais escuros, enfim. Com isso, com essa imagem um pouco mais lavada, vamos dizer assim, alguns problemas já desapareceram de início aqui. Então tudo que eu preciso fazer agora é mesclar para baixo, para que a gente tenha a imagem que a gente vai trabalhar na terceira etapa de um retoque profissional, que seria a limpeza. Lembrando que aqui vai ser feita apenas uma demonstração, nós não vamos ir até o final do processo, né? Eu vou utilizar aqui, então, uma camada vazia e vou utilizar o healing. O healing vou deixar ele na camada atual e abaixo e vou fazendo a limpeza. O importante nesse processo de limpeza é que a gente trabalhe o máximo possível de zoom para que a gente tenha bastante precisão naquilo que a gente vai trabalhar. Então, o processo de limpeza ele é bastante demorado e tem muitos ajustes que podem ser feitos. E aqui nós podemos trabalhar sempre em função de clone e healing, que na realidade é uma forma destrutiva, ou seja, a gente transfere pontos, pixels de uma área da imagem para outra. Mas existe também uma técnica chamada Dodge and Burn, que nós não vamos utilizar aqui, que faz com que a gente apenas clareie e escureça pontos na imagem pixel a pixel, de forma a trazer esse nivelamento dos gradientes da pele. Ele funciona de forma muito eficiente, muito profissional, porque ele não modifica os pixels, ele apenas deixa ele, digamos assim, mais claro, mais escuro, nivelado, e não agride a imagem por ser um chamado retoque não destrutivo. E após, então, o processo todo de limpeza, nós chegamos a um resultado em que a imagem tem uma pele já um pouco mais suavizada, inclusive por conta do processo, que nesse caso pode ser utilizado ainda técnicas incorporadas como Dodge and Burn ou separações de frequência. Entre outros métodos, tudo que for possível utilizar para fazer limpeza de pele, desde que seja uma técnica que você domine, você vai conseguir extrair um bom resultado. Isso nos leva agora à próxima etapa, que é a criação de volume, né, contraste na imagem. Agora a gente consegue trazer de volta aquelas informações e aqueles detalhes que a gente ficou deixando de lado naquele primeiro momento, lá quando a gente fez o processamento do arquivo RAW. O volume e contraste pode ser dado de várias formas, inclusive utilizando curvas, que é o mesmo processo utilizado para fazer retoque. A gente pode estar utilizando o Dodge and Burn para fazer esse tipo de tratamento na imagem, para trazer volume e contraste. E uma outra opção que a gente consegue fazer, inclusive com o Dodge and Burn, é fazer correções de microvolume e microcontraste, que acabam não deixando de ser um retoque. Então aqui é um caso, uma situação que foi utilizado camadas de curvas e foi feito esse tipo de ajuste. Nós podemos criar uma nova camada de curvas, por exemplo, somente de sombra, inverter ela e fazer lá nosso retoque conforme a gente acha mais interessante deixar a imagem com volume um pouco mais contrastado. E aí a gente vai fazer o que é chamado, né, o Dodge and Burn global, e vai fazer com que a imagem tenha ali um volume bem mais próximo do que a gente gostaria. E sempre que a gente trabalha em curva, a gente está trabalhando de forma não destrutiva. Dessa forma, se a gente erra um ponto, a gente tem como corrigir isso. Consigo trazer de volta simplesmente invertendo o pincel e pintando no mesmo local. E aí o processo de contraste ele é muito cuidadoso, porque a gente precisa fazer apenas onde realmente a gente quer trazer um pouco mais de volume, né, para dar um pouco mais de profundidade na imagem. A gente fazendo isso de forma mais com bom senso, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma imagem mais agradável aos olhos. Se a gente exagera, fica aquelas imagens parecendo desenho, então pode ser que não agrega muito a imagem, dependendo para onde vai a mídia, para que tipo de cliente que está contratando o serviço. Então nós temos sempre que utilizar técnicas que nos levam ao bom senso. E agora sim, após o contraste e o volume dado na imagem, a gente consegue trabalhar na quinta etapa do retoque profissional, que seria a graduação tonal. A graduação tonal é justamente a parte que faz com que a gente dê a nossa identidade para a fotografia. Ela pode ser trabalhada de, infinitas formas, e cada um tem o seu estilo, então cada um vai, com o tempo, que vai conhecendo as ferramentas que trabalha, conforme as cores que tem preferência, vai compondo a imagem. Então é muito importante que esse trabalho seja muito bem pensado, até mesmo antes do processo de criação da imagem, ou seja, no momento da fotografia, para saber o que vai ser feito a edição no final. E também, claro, se você é um fotógrafo, mas terceiriza, por exemplo, o seu trabalho para um retocador, você precisa comunicar ao máximo possível a sua visão. E da mesma forma, o retocador precisa procurar entender sempre o que tinha em mente o fotógrafo no momento da edição. E assim conseguir chegar no resultado final. Porque a imagem em si, uma vez feita a graduação tonal, ela conta uma história. E essa história precisa estar de acordo com o que
tinha na mente do profissional. Então, o importante é que quando você define a sua linha de trabalho, a sua identidade, e você domina essas 5 etapas do retoque profissional, você consegue sim trazer um ótimo resultado para sua imagem, e só vai depender do quanto mais você se dedica, quanto mais você pratica, para poder afinar esses ajustes. E quanto mais você trabalha, mais rápido você fica e melhor vai ficar seu retoque a cada vez, cada imagem. Eu espero que tenha gostado desse tutorial e a gente se vê no próximo.